Hoje vou mostrar para vocês um software que é paralelo, direto com o Visual Ventus, mas que ele traz mais algumas opções, mas em alguns casos depende de você saber o dimensionamento manual. Para quem já assistiu outras aulas minhas, sabe que no caso de carga de vento, o que a gente precisa de saber no resumo de tudo é a pressão interna, a pressão externa, a gente combina matematicamente a pressão externa com a interna, usa aquele Q, que é em função da velocidade, daqueles fatores, tudo que é NBR 6123 pede, aquele S1, 2, 3, e conseguimos chegar nessa carga aqui. Esse 40 aqui, de forma aleatória, seria a distância entre pórticos, que seria para converter a carga em kN por metro quadrado para kN por metro. Show? Então isso aqui você precisa de alterar e esse aqui, Q aqui, você precisaria de calcular. Ó. Tudo vai depender desses pessoal aqui, ó, VK, do V0, do S1, do S2, do S3. Aí você chega no K e depois você chega no Q. Pronto. Tendo isso aqui em mãos, você só precisa de saber a pressão externa e interna. E aí que entra a questão do ciclone. Então supondo aqui que eu tenho uma estrutura de uma água. O que você precisa fazer? Alimentar os dados. Que dados são esses? Esses aqui, ó, igualzinho tá na conta. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui meu C tem 1.5, o meu A tem 40, ou seja, a distância, o comprimento total do galpão, tá? B vai ter que, pode colocar 20 metros e a altura, o pé direito aí do meu galpão, vou colocar 7 metros. Inclinação de telhado fora da dimensão. Ah, tá fora do ângulo. Vou pôr aqui 2.68 que vai passar. Ok. Caso o valor da inclinação do telhado encontre-se fora dos valores tabelados, ele vai fazer a interpolação, que não está previsto pela norma, mas ele faz a interpolação. Ok. Se você quiser algo mais preciso do que isso daqui, você precisa de usar, por exemplo, o Hobbit junto com o CFD para poder fazer a simulação de carga de vento mais precisa em função dos perfis, das orientações e tudo mais. Então vamos lá. O que ele traz aqui a princípio aqui? Os coeficientes externos das paredes. Tudo que vocês já viram aqui, ó. Então você tem lá o coeficiente de menos 1 aqui, menos 0,5 aqui, passou da metade, veio menos 0,2. A mesma coisa que fizemos no dimensionamento manual de galpão duas águas. Para que tudo isso daqui? Ó, para no final combinar tudo isso daqui e formar esses desenhos aqui. Ó, então aqui, por exemplo, aqui, ó, nesse caso de baixo aqui, tem 0,7, minha parede esquerda, 0,7. No meu direito, coeficiente é menos 0,5. E no meu telhado, no caso aqui, menos 1 aqui, menos 0,3 aqui. Beleza, isso é o externo. Eu só preciso do valor interno agora para fazer aquele balanço matemático da equação. Voltamos para o ciclone. O que a gente precisa de formar ali? Aqueles dados de velocidade. Então eu vou colocar aqui 45 metros. Você precisa definir qual que é o valor de S1. Eu vou avançar aqui. Ele te pergunta qual que é a categoria da estrutura. Tá? Vou colocar aqui categoria IV. Ele te pergunta qual que seria a classe da edificação, sendo quando o vento é na direção de 0 graus e quando o vento é na direção de 90. Então eu vou deixar aqui na direção 0 graus, entre 20 e 50, ok. E quando é 90, entre 20 e 50, ok. Calcular, beleza, calculou os valores aqui. Próximo, pergunta que tipo de estrutura é essa daqui. Eu vou colocar que é o item 3, pronto. Concluir. Agora ele vai trazer aqui mais dados, que são os dados o quê? Do valor do S1, do S2, do S3, para você efetivamente pegar esses dados aqui e calcular aquele valor de Q para trazer ali dentro daquela equação. Depois, aqueles coeficientes de pressão externa. Então, quando o vento for menos 90 graus, você quer saber como que é suas faces. Quando o vento é menos 90 graus. Então, você precisa definir, meu vento são 4 faces igualmente permeáveis. Então, vai ficar o CPI menos 0,3 e CP igual a 0. E quando meu vento é 0 graus? O que eu vou considerar? Vou considerar a mesma coisa. 4 faces igualmente permeáveis. E quando o vento for menos 90, que na verdade seria o vento oposto daquela primeira posição lá, né? Então vamos lá.
eu vou colocar aqui também 4 faces igualmente permeáveis. E dou um OK. Então, na verdade, o que ele está trazendo? Ele está mostrando para você quais vão ser os coeficientes que vão atuar ali na parte superior, menos 1, menos 0,5, menos 0,2. Eu já mostrei para vocês em outras aulas que esse valor aqui a gente pode adotar o menos 1 como fator crítico para poder fazer a simulação. Aqui é a mesma coisa, eu tenho duas situações. Uma hora, quando o vento vier de baixo acima, né, que na verdade que seria da esquerda para a direita, ou seja, daqui da parte inferior da sua tela para cima, aqui fica sendo menos 1 e 0,5. O problema, quando o vento vier de lá para cá, isso inverte, né? O menos 1 passa para lá e o menos 0,5 passa para cá. Então, nessa questão, se eu tenho possibilidade das duas regiões assumirem o valor de 1, então eu acabo definindo como valor de 1 aqui para o meu telhado. Bacana? Ou eu, dentro do software, alimento uma condição de vento esquerda-direita, que esse lado seria menos 1 e o outro lado é menos 0,5, e depois uma outra simulação de carga de vento, vamos supor da direita para a esquerda, considerando a parte de cima menos 1 e outra parte menos 0,5. Só para o software entender que uma hora o vento é esquerda-direita, outra hora direita-esquerda. Beleza? Eu já falei isso várias vezes nas aulas de projeto de cálculo de carga de vento em galpão de 2 águas, de uma água, eu falo isso muito bem. Mas o objetivo aqui é mostrar o quê? Que você já tem aqui os dados resumidos do CPI, do CPE, né, na verdade, tanto para as paredes, olha lá, para as paredes e para as coberturas. Se você tem tudo isso daqui e tem o CPI, é só montar os conjuntos de combinação. Eu trouxe aqui o exemplo que eu utilizei para cálculo de galpão de 2 águas, para vocês entenderem qual que é a lógica de tudo isso daqui. Vocês precisam de montar o resumo para as direções, resumidamente, 0 graus e 90 graus. Vocês precisam saber, quando o vento 0 graus, qual é a pressão, o coeficiente de pressão externa na minha parede e no meu telhado? Ponto final. Depois, qual é o coeficiente de pressão externa quando o meu vento é 90 graus? De onde você vai extrair esses dados? Quem já viu as aulas de galpão de 2 águas sabe tirar isso do Visual Ventos. Para tirar do Ciclone, é a mesma coisa. Qual é o coeficiente das paredes externas? Olha só. Eu vou usar menos 0,8 para as duas paredes, tá vendo aqui, ó? Então, se eu fosse fazer esse desenho, colocaria menos 0,8 e menos 0,8. Beleza? Nessa região aqui. Observe que aqui tem menos 0,4, menos 0,2, eu já falei isso em outras aulas, que a gente acaba considerando menos 0,8 por causa do vento poder vir tanto de um lado para o outro, como de baixo para cima, vamos dizer assim. Mas, adotando aqui, menos 0,8. Depois eu preciso de saber o que acontece com a minha parede quando o vento for 90 graus. Quando o vento for 90 graus, eu já tenho aqui o coeficiente, por exemplo, aqui no caso, é 0,7 de um lado e menos 0,5 do outro. Então, se fosse fazer aqui, ó, 0,7 de um lado e menos 0,5 do outro. Bacana? E para os telhados? Aqui no caso aqui é 2 águas, né? Mas aqui já tem a informação, ó. Quando o vento for 0 graus, no meu telhado vai ter esses coeficientes aqui, menos 1, menos 0,5, menos 0,2, e a gente vai acabar adotando menos 0,1 devido às circunstâncias que o vento pode passar de um lado para o outro. Então a gente acaba adotando o valor de menos 1. Mas aqui você vai ver que tem 2 águas, então por exemplo aqui, ó, menos 1 de um lado e acabou sendo aqui de menos 1 do outro também, ó. Aqui no caso ficou menos 0,8 e menos 0,8, porque é outro exemplo de projeto. E para 90 graus? Para 90 graus, eu tenho pressão de menos 1 de um lado e menos 0,5 de outro. Isso lá no caso do meu telhado lá de uma água, né? Então ficaria de um ponto até na metade menos 1, de outro ponto, do centro até outra metade, o final da extremidade, menos 0,5. Então se ia montar os mesmos desenhos, a diferença é que não ia ser esse desenho aqui de 2 águas, ia ser somente um pórtico de uma água. Tendo tudo isso daqui, você faz aquele resuminho, pega os coeficientes de pressão interna e vem montando, ó. Beleza, vento 0 graus. Primeira condição, vou combinar vento 0 graus com CPI menos 0,3. Depois vento 0 graus com CPI 0. Pronto. Simulei as duas condições para vento 0 graus. Pego 90 graus, mesma coisa. Pego aquele resumão que eu fiz lá atrás, combina com menos 0,3 e combina com 0. O que você vai fazer depois de tudo isso aqui? Combinar interno com externo.
E aí, quando você combinar interno com externo, você vai ter um valor específico aqui. Dando um exemplo, ó. Por exemplo, aqui no caso aqui é menos 0,3, né? Então ficaria o externo, que é menos 0,8, menos o coeficiente interno, que é menos 0,3. Vezes o que você calcula em função daquelas equações do S1 vezes S2 vezes S3 vezes o VK. E essa distância aqui, que é a distância entre pórticos, né? Que entre um pórtico e o outro tem ali a terça que faz a conexão. Seria para distribuir a carga de pressão ao longo daquela distância. Então, eu estou dizendo o quê? Que eu quero dividir toda essa pressão ao longo de 40 metros. E eu pego essa carga e vou aplicar nos segmentos. Por exemplo, aqui no caso aqui, menos 15,42, ou seja, arrancando a lateral esquerda, depois menos 15,42, arrancando essa meia água aqui, e depois do lado direito, menos 15,42. Se fosse copo de uma água, a mesma coisa, você ia colocar uma carga em uma região e outra carga em outra região, dando continuidade no seu galpão de uma água. Então, dá para usar o ciclone para extrair esses dados. Está tudo aqui, ó. Se você tem dúvidas de como que faz isso, assista a nossas aulas de carga de vento, que você vai entender como que a gente extraiu, como que a gente chega nesses dados. Eu já fiz esse exemplo aqui todo calculado em outras aulas com vocês, então não vai ser difícil chegar a isso aqui não. Dá para fazer sem o software? Dá, mas com o software é bem mais rápido. O link para download desse ciclone eu vou deixar na descrição dessa aula. Você clica e faz o download e instala na sua máquina, bem simples de fazer.